Oi, e aí, gente, vamos conversar? Hoje eu queria conversar algo bem especial aí com vocês, de algo que aconteceu, e eu gostaria de compartilhar porque, como foi assim, de grande bênção na minha vida, quem sabe, né, seja também de grande bênção aí na sua vida. Ai, que calor, hoje está bem quente aqui, mas não é sobre o clima que eu vim conversar com vocês. Já faz alguns dias eu estava assim me sentindo bem angustiada com algo, uma decisão que eu precisava tomar, de algo que eu quero fazer, mas só que eu estava muito preocupada de ser algo assim, muito carnal, sabe? De ser algo carnal assim, de ser algo meu mesmo, de não ter aprovação do Senhor, porque eu sei que qualquer coisa que eu for fazer, se eu não tiver aprovação de Deus, não vale a pena. Então eu tava falei, será? Talvez Deus me quer aqui, eu tô querendo ir pra lá. E aí eu falei assim, talvez eu tô sendo induzido pra minha vontade, não pela vontade de Deus, e isso tá me tirando o sono, sabe? E aí foi quando eu orei ao Senhor, pedindo a direção dele, pedindo que ele me ajudasse, pedindo que ele me respondesse, que ele me orientasse, suplicando mesmo. E, gente, que lindeza! Os olhos do Senhor nunca mesmo estão fechados, que não possa nos ver, nem os seus ouvidos, né? Tapados, que não possa nos ouvir. E o Senhor ouviu o meu clamor e Ele atendeu a minha oração. O Senhor usou uma pessoa para vir falar comigo. O que eu precisava fazer? E essa pessoa falou um monte de coisa, conversamos, me orientou, né? Em muitas coisas, aprendi muitas coisas. Mas uma das orientações que me veio foi: jejue, faça um jejum. Você precisa fazer um jejum, porque é o jejum que vai te dar clareza, é o jejum que vai abrir os seus olhos, é o jejum que vai te aproximar mais da vontade de Deus. E eu fiz, eu cumpri, obedeci, né? E nesse período de jejum, eu orando, Senhor, me dá clareza. Esse barulho é a cama, tá, gente? Senhor, me dá clareza, me orienta. O que eu devo fazer? Talvez eu não estou enxergando. Eu quero estar no centro da sua vontade, mas me mostre se essa é a sua vontade. Orando ao Senhor, né? E Deus, mais uma vez. Meu Deus, quando eu penso nisso, eu vejo, meu Deus, como Deus é bondoso, como Ele é maravilhoso, como Ele nos ouve. E aí, mais uma vez, Deus veio em resposta à minha oração. E mais uma vez, me trouxe a resposta que eu precisava. E aí, dessa vez, eu me assustei um pouco, porque realmente a resposta me fez olhar para o meu erro, para o que eu estava fazendo de errado, sabe? Como se estivesse me confrontando, assim. E aí eu percebi aonde eu estava falhando. E eu falei, nossa, então é isso. É por isso que o negócio tá agarrado, é por isso que não tá fluindo, é por isso que eu tô paralisada, assim. Deus pôde falar claramente ao meu coração que o meu foco estava no lugar errado. Eu estava focando no lugar errado. E ele falou, não é sobre você, é sobre mim. Não é sobre você, Márcia, é sobre mim, Jesus. Eu tenho que ser suficiente, eu tenho que ser prioridade, eu tenho que ser o seu tudo, eu tenho que ser a sua maior riqueza, o seu maior bem. Sou eu. Não é essa coisa aí que você está buscando, não é esse objetivo que você está querendo aí, que deve ser prioridade. E isso estava sendo, porque eu acordava pensando nisso. Eu passava meu dia pensando sobre isso. Eu deitava pensando sobre isso. Na solução desse problema. Na saída, né? Se eu ia ou não fazer isso. Eu estava me alimentando daquilo ali. Era aquilo ali que estava tomando toda a minha atenção. E aí, eu até estava tendo momentos com Deus, mas muito poucos. Muito assim, de manhã.
Aí no decorrer do dia eu ficava só com a cabeça pensando como se eu resolver esse negócio, em como fazer isso dar certo, em como se é isso mesmo. E é isso, a minha atenção estava nisso. E aí foi o que Deus falou no meu coração. Que a minha atenção precisava estar em outra direção. A minha atenção precisava estar nele. Simplesmente nele. Porque é ele quem faz todas as coisas. É ele quem abre portas. É ele quem faz as coisas dar certo. É ele quem... É tudo sobre ele. Nós estamos aqui. E é engraçado que... Deixa eu ver, uns 2 ou 3 dias atrás... Eu li um texto, gente, eu entendi o que aquele texto estava querendo dizer, mas naquele momento eu não consegui fazer um apanhado como eu fiz hoje. Tipo assim, hoje parece que tudo esclareceu. Eu falei, é isso? Porque no dia eu entendi a palavra, só que hoje tudo ficou mais claro. É como se eu tivesse montado várias peças e conseguisse ver assim, de uma forma mais geral, ampla. Há uns dias atrás eu li aquele texto de Mateus, onde fala sobre ser sal e luz. E Deus falou tão profundamente no meu coração naquele texto, que no dia Deus falou assim no meu coração, que nós somos chamados para ser sal, para dar sabor, para dar tempero, gosto. E o sal, o papel do sal é esse, é temperar, é dar sabor. Se ele perder isso, ele vai servir para quê? Para nada. Ele vai ser inútil, ele só vai servir para ser pisado pelos homens. Então, nós somos sal. Se nós perdemos o nosso sabor, se nós não estivermos temperando mais, se nós não estivermos dando sabor mais, para que nós vamos servir? E lá também falou sobre a luz. Do que adianta você pegar uma bela luz, uma luz, como é que é o nome dessas lâmpadas modernas de hoje? Uma luminária bem brilhante, e enfiar ela debaixo da cama, num dia escuro. Ela vai clarear alguma coisa? Não vai. Então, assim, ela vai até estar ali, só que ela não vai estar cumprindo o propósito dela na íntegra, para o que ela foi feita. E aí, eu fiquei pensando, Deus falou no meu coração, com a gente é a mesma coisa. E nós fomos chamados com um propósito de quê? E o texto mesmo fala, nós somos chamados com o propósito de engrandecer ao Senhor, para que o nome do Senhor seja engrandecido através das nossas vidas, para que o Pai seja glorificado através das nossas vidas. Então esse é o nosso propósito de vida, essa é a principal função para a qual nós estamos aqui. Eu que fiquei perguntando, isso é a sua vontade, qual é o seu propósito na minha vida? O propósito do Senhor para mim é esse, que Ele seja glorificado através da minha vida. E Deus já havia falado isso comigo outras vezes. E como que o diabo põe a gente nesse ciclo, né? Como que, e nós mesmos, a nossa carne, o nosso eu, sabe? Deus já havia falado isso comigo um certo tempo. E eu me desprendi dessa palavra. Por isso que quando Deus fala, agora eu tô aprendendo. Quando Deus fala comigo, eu anoto, eu registro. Para eu estar sempre lendo, para não me esquecer. Porque eu me lembrei que um tempo atrás Deus já havia falado isso comigo. E na época eu fiquei assim feliz, mas... se perdeu aquela palavra. Então, porque eu sempre fiquei muito indecisa em algumas coisas que eu precisava fazer. E sempre Deus falando a mesma coisa. E dessa vez Ele falou a mesma coisa, que Ele já havia me falado e que eu tinha me esquecido. E aí eu tava naquela bagunça toda, sofrendo por aquele problema, por aquela situação que eu queria resolver. E Deus falou, não é você que resolve, você tá querendo ser o Deus da sua vida. Você querendo ter o controle da situação. Não é você que resolve, não é você que faz, sou eu. O seu foco tem que estar em mim. Eu tenho que ser sua maior prioridade. Coloca essas coisas lá embaixo, me coloca lá em cima. Coloca as coisas do reino, as coisas de Deus, as coisas que vêm de Deus, a palavra dele acima. Eu vi que realmente, que vergonha. Que vergonha, eu estava fazendo isso. Eu estava colocando essa preocupação com essas coisas, muito acima de Deus. Meu Deus, eu tava passando tão pouco tempo com ele, com o Espírito Santo doido querendo ser meu... Doido, essa palavra é humana, desculpem. O Espírito Santo tentando de todas as formas se aproximar de mim, ser meu amigo. E eu perdendo tempo com outras coisas, quase não passando tempo com ele, conversando com ele. Então, meu Deus. E aí Deus pode falar isso no meu coração. Me tenha como foco, me tenha como sua maior prioridade. Porque essas outras coisas eu vou resolver. Eu vou cuidar, eu vou fazer, mas me tenha no topo.
da sua lista, sua lista de prioridades. E isso ficou bem claro, sabe, pra mim. Ficou bem claro. E naquilo que eu estou buscando, eu fiquei pensando, mas e se eu fizer isso, será que o Senhor vai estar comigo? O Senhor já tinha falado isso comigo também. Como eu não tinha lembrado disso, gente. Ele falou comigo de novo. Minha filha, não é o que você vai fazer, é como você vai fazer. Eu vou estar lá. Eu vou estar lá como sua maior prioridade. Quando você estiver envolvida com aquilo ali, eu vou estar no topo da sua lista de prioridade. Você vai ter tempo para mim. Você vai passar tempo comigo. É isso que eu tenho que analisar. Porque independente do que eu vou fazer, se a presença dele for comigo, estiver comigo, pronto, ele vai aprovar, ele vai abençoar, vai dar certo. Porque ele não me chamou para fazer uma coisa específica, não. Eu te chamei para fazer exatamente isso aqui. No meu caso, tá, gente? Não sei se talvez no seu caso, mas no meu caso, no que eu estava buscando para ele pode colocar isso no meu coração. Não é essa coisinha específica que eu quero que você faça. O que eu quero que você faça, independente do que você escolher fazer, que você me glorifique. Que eu seja glorificada através de você. Ai, gente, isso foi tão... Nossa, isso trouxe tanto alívio no meu coração. Porque eu entendi que independente do caminho que eu buscasse, o que eu tinha que fazer é glorificar ele. É ter ele como minha maior prioridade. Porque talvez é a hora agora que eu vou cuidar para eu não me envolver, porque o inimigo também cutuca e tenta inverter isso, porque muitas coisas das quais a gente ora buscando a Deus, pedindo a Deus uma bênção que nós queremos, muitas vezes Deus dá essa bênção, só que essa própria bênção às vezes ela se torna maldição na nossa vida, porque é essa bênção que nos afasta de Deus. Quantas pessoas eu já vi orando, buscando a Deus por uma coisa, ou por um emprego, ou por um casamento, ou por um... E aí quando Deus dá, a pessoa some, desaparece. Buscando por uma cura, por um milagre, Deus deu, a pessoa desapareceu, sumiu. Então assim, é isso que ele falou no meu coração, que eu preciso tomar cuidado. De o que eu vou fazer. Aí eu lembrei daquele... Aí a pessoa até falou comigo, de uma experiência, de uma pergunta que uma pessoa fez pra ela. A pessoa perguntou assim, fulana, se eu, por exemplo, passar minha manhã com Deus, tirar meu tempo lá pela manhã, ficar com o Senhor... Meu Deus. À tarde eu posso assistir um dorama? Ai, meu Deus. A pessoa falou assim, vocês acham que ter Deus é tipo assim, eu vou passar esse momento com ele, aí agora eu ponho ele numa caixinha, numa gaveta, deixo ele ali e vou fazer minhas coisas que me agradam, minhas vontades e tal. Aí depois eu volto, pego ele de novo. Não é assim. Aí ela explicou pra pessoa, fulano, você vai passar um tempo de manhã com Deus. Quando você for assistir esse dorama, convida ele, convida o Espírito Santo. Vamos, Espírito Santo, assistir um dorama comigo? Até porque, quando você estiver assistindo aquele dorama, se ele não aprovar, ele vai falar, não assiste isso não, isso não vai ser bom pra você, isso não vai te edificar. Não, assiste esse aqui, vê esse daqui. Então, assim, gente, em tudo que a gente for fazer, a gente tem que convidar a presença do Senhor. É como aquele texto onde Moisés fala assim, que se a tua presença não for comigo, não nos deixe sair deste lugar. Então assim, a presença do Senhor, ela tem que estar conosco em todo o tempo, gente, onde quer que a gente vá, sabe? Não é só em um momento, não é só no período pela manhã, por enquanto eu vou fazer isso aqui, então o Senhor vem comigo, vamos ficar junto aqui, agora se eu fico aí que eu vou ali fazer. Não, é em todo tempo, é em todo momento, Deus tem que estar, a presença dele tem que ser constante em nossa vida. Então foi isso que Deus pôde falar ao meu coração nessa manhã, nesse dia de hoje. E isso trouxe muita paz ao meu coração, sabe? E eu fiquei pensando, gente, independente do que eu vou fazer, independente de como está meu casamento, independente de como estão meus filhos, independente de como está meu trabalho, independente de como está qualquer outra área da minha vida, eu preciso saber que o meu foco maior tem que estar no Senhor, em servi-lo, em fazer a sua vontade, em ler a sua palavra, em passar tempo com ele, em aprender mais dele, porque se isso aí estiver bem, gente, se a gente se dedica, quando que a gente vai entender isso, meu Deus? Como que a gente... que absurdo!
Quando que a gente vai entender que se a gente se dedicar à nossa vida espiritual, Deus ele vai cuidar das outras coisas, Ele vai cuidar das outras áreas, mas a gente fica aí batendo a cabeça, tentando resolver, tentando achar uma solução e nós não vamos achar, porque nós não somos capazes de encontrar sozinhos. Nós não somos capazes de realizar os nossos problemas, de solucionar os nossos problemas. É só o Senhor. Então assim, a gente precisa dele, nós somos dependentes dele, então nós precisamos a todo tempo estar assim, nos derramando diante dele, passando tempo com ele, amando ele, servindo a ele, que aí essas outras coisas vão funcionar. A própria palavra diz: busquem primeiro o reino dos céus e a sua justiça, as outras coisas serão acrescentadas. Nós não somos capazes de cuidar das outras coisas. O que a gente é capaz de fazer é buscar a Deus. Vamos fazer isso, que isso a gente vai ser bom se a gente conseguir, sabe, se empenhar nisso. Nós vamos ser bons nisso, em buscar a Deus, em procurar estar na presença dele. Vamos nos aprofundar mais nisso. Deus tem chamado muito a minha atenção para eu ir mais profundo com ele, sair do raso. E eu fico aí, tentando achar solução para meus problemas, focado num problema que eu não vou conseguir resolver. É só ele que pode resolver para mim. Como ele resolveu agora, como ele me ajudou. Meu Deus, a gente é tão pequeno, a gente precisa tanto dele. E não só, sabe, buscar ele pelo que ele pode nos dar, né? Mas porque ele é, gente, eu fiquei tão, meu Deus, eu não sei nem expressar, tão feliz de ver como Deus me ouviu. Como ele me ouviu, eu pedi, ele imediatamente me respondeu. Até eu fiquei assim, boba, porque eu falei: nossa, mas como assim? Foi tão rápido? Tão rápido assim? Não foi tão rápido, porque não. Eu bagunçando as coisas. Porque tipo assim, né? Quando a gente tá esperando coisa, parece que o negócio não vai ter fim. E aí eu tava sofrendo com isso há muito tempo, né? Burrice. Mas aí quando eu pedi, ele me respondeu. Gente, isso é maravilhoso, ter um relacionamento com Deus soberano, poderoso, criador de todas as coisas, que cuida da gente assim. Então, é esse o recadinho que eu queria deixar pra vocês. Eu não sei o que você tá enfrentando. Se é problema no seu casamento, se é problema no seu relacionamento com seus filhos ou com algum amigo, se é problema financeiro, no seu emprego ou do desemprego. Quais são as suas preocupações com o futuro, as suas ansiedades? Eu não sei. Mas de uma coisa eu posso ter certeza. Você quer ter a solução, um direcionamento nisso? Você quer que isso se resolva? Foque no Senhor. Tenha Ele como sua maior prioridade. Maior do que a solução desse problema. Porque a sua prioridade tem sido resolver esse problema. Porque você não para de pensar nisso. Você não para de se alimentar disso, de murmurar, de reclamar, de sofrer por causa disso. Mude o seu foco. O seu foco tem que ser o Senhor. Aprender a palavra dele, orar, passar tempo com o Espírito Santo, adorar, coloca um louvor, louve o Senhor. Faça isso. Se for possível, faça um jejum como eu fiz. Porque jejum é um negócio, é algo que tem que ficar fazendo parte das nossas vidas, isso é muito importante. Isso nos ajuda muito. Não é moeda de troca. Eu já até fiz um vídeo aqui sobre jejum. Vocês podem procurar aqui no canal que tem. Então assim, se aproxime de Deus. Porque eu tenho certeza que se você fizer isso, Deus vai trazer a solução para o seu problema. Pode ter certeza que se você ter o Senhor como prioridade, Ele vai te trazer clareza, sabe? Clareza. É o que Ele está trazendo no meu coração. Clareza. Não estou falando de coisas que Ele já tinha me falado, só que eu entendi, não entendi. Hoje eu entendi assim, de forma mais ampla. Eu falei: era isso que ele estava falando. Era por isso. Hoje eu fui entender. Então, meu recado para você neste dia é esse. Foque, coloque o seu foco, a sua atenção maior, que sua maior prioridade seja buscar o Senhor de todo o seu coração. E todas essas outras coisas vai achar o lugar certo. Você vai ver, Ele vai se encarregar de cuidar. Mas deixa Ele ser Deus na sua vida. Tira Ele lá debaixo da gavetinha onde você colocou, que você guardou Ele, e coloca Ele como sua maior prioridade. Acorda pensando nele. Acorda conversando com Ele. Passa o seu dia batendo papo com Ele. Anoiteça batendo papo, cantando para Ele. Lendo com Ele. Que você vai ver como que
Ai, como que isso traz tanta leveza, paz, alegria e uma felicidade que você não tem nem noção. Então é isso, espero ter ajudado. Um beijo pra você, fica com Deus, que Deus te abençoe e te ajude aí nas suas lutas diárias. E se tiver algo que eu possa fazer por você, é só comentar aqui. Se tiver ao meu alcance, seja uma oração, seja um conselho, seja uma conversa, vamos conversar, vamos se ajudar, que é para isso que nós estamos aqui, tá bom? Um beijo pra vocês, fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.